eu quero entrar na mensagem dessa noite junto com você. Eu quero te convidar a orarmos juntos, amém? Pega a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque a sua palavra não volta vazia. Ela cumprirá o propósito para qual será enviada nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque ela vai frutificar em nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Passará céus e terra, mas a sua palavra não passará. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos deu a sua presença santa que nos acompanha e nos guia. A sua presença que também nos lembra daquilo que Jesus nos ensinou. E a sua presença que nos proporciona revelação acerca da mensagem do Cristo. Eu oro que enquanto meditamos no texto bíblico, que o Senhor promova para nós a compreensão que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Está tudo ok com o microfone? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Amém, tudo bem. Bom, gente, hoje nós estamos caminhando para mais um episódio da série A Vida da Fé, série que nós abrimos agora no mês de novembro, e série que conclui uma sequência de séries que temos tido ao longo do ano de 2024. Nesse ano especialmente, nós estamos celebrando 10 anos como Igreja United. Você me ouviu dizendo que aqui em São Paulo estamos há pouco mais de 2 anos, mas nós somos uma igreja que nasceu no ano de 2014, uma igreja brasileira, plantada por americanos há 10 anos atrás no Rio de Janeiro. Nossos apóstolos fundadores, Hannah e Joshua Adams, recebem uma palavra de Deus para virem para o Brasil, para alcançar, construir e empoderar com a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Inclusive eu trago um beijo deles para vocês. Em breve eles estarão conosco novamente. Mas nós somos uma igreja hoje em vários lugares. Lá no Rio de Janeiro hoje nós somos 10 igrejas, 10 localidades. Estamos recebendo o nosso irmão de Vila da Penha ali. Temos do lado dele um outro irmão que veio de Campo Grande para cá, está aqui em São Paulo. Então a gente ama receber visita em casa de outras comunidades, porque de fato nós somos uma família. Somos a primeira igreja United fora do estado do Rio, mas viemos para cá para estabelecer uma base apostólica, para preparação e envio de missionários para os 4 cantos dessa cidade, do Brasil e do mundo, amém? E nesse ano especial, onde nós estamos celebrando 10 anos de Igreja United, nós estamos relembrando princípios que fazem parte da nossa essência como igreja, o principal deles é a fé. O autor de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. Então, como crentes em Cristo Jesus, nós temos meditado durante todo o ano nessa temática aplicável em várias áreas da nossa vida, para que venhamos então a absorver as instruções do Senhor, pelo modo pelo qual Ele tem expectativa que caminhemos com os olhos nele. E essa caminhada que Jesus nos convida a caminhar, é uma caminhada que só pode acontecer pela fé. Temos sido lapidados, e agora chegamos ao segundo episódio dessa série, para falar sobre algo muito importante. Eu creio que a mensagem dessa noite vai destravar a vida de algumas pessoas aqui, assim como tem destravado a minha enquanto eu medito nessa palavra. Eu estava ontem pregando em Belo Horizonte, voltei, preparando essa mensagem no avião, gerando ela aqui no meu coração, enquanto o Senhor ministrava a mim, eu fui muito impactado, e eu creio que você também será nessa noite, amém? Então abra o seu coração, e vamos meditar nessa mensagem junto comigo nessa noite, que eu trago o nome de O Poder dos Processos. Se você está anotando aí, anote: o poder dos processos. Eu sei que quando você ouve esse nome, processos, faz referência a tempo de espera, e talvez imediatamente o sentimento que vem na tua alma é de que isso não é algo muito confortável assim. Não é tão bom assim esperar que coisas aconteçam. Não é confortável o lugar de aguardar. É ou não é? Especialmente num tempo como hoje, onde nós temos acesso muito rápido a tantas coisas, a tanta informação, a tudo que a gente quer. Se eu quiser uma comida agora, eu peço no iFood, chega em 5 minutos aqui. Muitas vezes coisas que fogem da nossa mão nos causam ansiedade, nos causam aflição. E esse sentimento de que está demorando, geralmente vem nos nossos processos da vida. Quem aqui gosta de esperar, por exemplo,
para ser atendido no médico, para ser atendido no cartório? Me fala aí mais lugar que demora para ser atendido. No banco. Gente, as pessoas vão no banco ainda hoje? Eu trabalhei no banco, né? Mas hoje, desde que eu saí do banco, acho que fui 2 vezes no banco, assim, em 5 anos. Mas, o que mais? Restaurantes, gente. Esses dias eu fui almoçar, cheguei num restaurante ali, tinham 78 mesas na frente, eu não estou exagerando. Eu perguntei para atendente o tempo de espera, ela falou que era 3h30. E eu tinha chegado no restaurante 11h30 da manhã, achei que estava chegando cedo. O que eu fiz? Fui embora. Vou esperar 3h30? Por que a gente não gosta de esperar? Porque o tempo é valioso para nós. O tempo é precioso para nós, é ou não é? Se eu disser para você agora, você aceita R$1.000 agora, ou você prefere R$10.000 daqui 3 meses? O que você escolhe? Pegar agora, porque eu já garanto, pastor? Invisto no tigrinho para multiplicar? Misericórdia, gente. Pelo amor de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Corta essa parte aí para não incentivar ninguém. Vídeo banido no YouTube lá, porque o pastor está incentivando os jogos de azar. Pelo amor de Deus. Pensamentos intrusivos. Normalmente, você vai preferir esperar por 3 meses. Por quê? Porque você consegue enxergar o valor que o tempo tem. Faz sentido? Obviamente nesse contexto, porque você também enxerga o valor no recurso. Faz sentido? Mas você acolhe a possibilidade de esperar por algo que tem valor. E na nossa vida é da mesma forma, meus irmãos. A grande questão é que muitas vezes acabamos por ser confundidos na caminhada. Especialmente quando recebemos uma palavra de Deus. A palavra de Deus tem valor para você ou não? Nós entendemos, irmãos, que nós temos um chamado em Cristo Jesus. E esse chamado, de maneira geral, que é para todo crente, é reconciliar o mundo com Deus. Nós somos alcançados por uma mensagem de reconciliação para reconciliar o mundo com Ele. Essa é a afirmação de Paulo aos Coríntios. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio quando nós dizemos ao mundo: reconciliem-se com Ele. Agora, ainda que esse chamado para todos nós seja claro, é evidente também que dentro desse chamado, Deus partilha vocações conosco. Vocações que vão fazer referência de como Ele vai executar esse chamado de reconciliar o mundo com Ele através da sua vida. E dentro dessa vocação, Deus vai te trazer direcionamentos. Direcionamentos que são decisivos para a sua caminhada, decisivos para o cumprimento da vontade e do plano dele para a sua vida. E muitas vezes, irmãos, é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Quantas vezes eu me encontrei com irmãos frustrados, porque receberam uma palavra de Deus, mas estão desanimados por não vê-la se cumprir ainda. Estão ansiosos, perturbados, questionando a sua própria fé, porque o que Deus disse ainda não se cumpriu. Eu nem vou entrar no mérito de como você discernir uma palavra de Deus ou não. Suponhamos que você entende o que é ser guiado pelo Espírito Santo, e essa temática a gente pode fazer uma série só para falar sobre isso. Mas suponhamos que você entende que Deus hoje Ele te guia pela palavra, segundo a sua vontade, pela paz que vem do Espírito, que também é árbitro dos nossos corações, direções que nós recebemos mediante um relacionamento com Ele, por testificação espiritual. Amém? Ainda assim, irmãos, muito acontece mesmo você tendo essa maturidade, mesmo você tendo essa sensibilidade, essa sabedoria, muito acontece de pessoas receberem uma palavra genuinamente de Deus e se verem frustradas durante o processo, até que entre essa palavra ter sido dada e a promessa se cumprir. E nós vemos personagens bíblicos passando por isso. Nós vemos, por exemplo, Abraão lidando com o seu processo até que Isaac viesse. Um processo que dura 25 anos.
No meio do caminho, a demora, a espera, o processo estava tão difícil que o que Abraão faz? Ele tenta improvisar a promessa de Deus com Ismael. 25 anos, mas Deus não volta atrás com a sua palavra. A palavra dele se cumpre. Vemos também vemos também José. Trajetória e processo que existe entre ele sair do poço até ele estar no palácio para governar o Egito. Processo de muito tempo, processo que passa por muitas provas e tribulações. Vemos também Davi, entre a unção do Senhor vindo sobre ele, até o momento que ele senta no trono para reinar, Davi enfrenta muitos desafios. Davi passa por um processo árduo, e eu quero meditar um pouco na história dele contigo nessa noite. Dentro desse contexto, Israel estava sendo reinada por Saul. Saul era então o primeiro rei de Israel depois de uma era de juízes. O povo de Israel clamava por um rei para que ele então fosse um líder religioso, fosse o líder político, fosse o líder militar, especialmente porque Israel estava recebendo muito confronto, especialmente dos filisteus. Então o povo clama e Saul é levantado. Contudo, embora tenha começado bem a sua trajetória como rei de Israel, Saul logo começa a cometer erros gravíssimos, que desagradam a Deus, ao ponto de nós chegarmos a esse momento da história, onde Deus ele decide virar a página do reinado no seu povo, ungindo Davi. E essa passagem está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo de número 1, 1 Samuel 16, 1. Tem alguém aqui ainda? Vamos lá, gente, uns 10 canelinhas de fogo para me acompanhar essa noite. Eu venho de uma maratona do fim de semana, preguei ontem de manhã e à tarde em BH. Hoje de manhã já estava aqui, preguei de manhã, dei aula na Escola United à tarde, estou pregando aqui à noite, estou vivo, estou alegre, estou empolgado. Me ajuda a pregar, amém? 1 Samuel 16, 1, é ou não é, Barreto? O pastor Barreto me acompanhou ontem. Obrigado. 1 Samuel 16, 1. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure o homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi como um dos filhos dele para ser rei. Aleluia. Muito bem, então Deus escolhe um dos filhos de Jessé para que Samuel então ungisse para ser rei. Samuel atende essas instruções, chega à casa de Jessé. Jessé chama os filhos que ele acreditava que no meio deles estaria o então escolhido como rei. O Senhor ele traz uma mensagem de ensinamento a Samuel que ele vê diferente dos homens. E aí nós chegamos a um ponto aqui dessa passagem, vamos adiantar lá para o versículo de número 6, para a gente ganhar tempo. A Bíblia continua dizendo: quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Vai lá para o verso de número 10. Então, a gente vê aqui Jessé trazendo Davi e ele sendo ungido. A Bíblia diz: da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um mais novo, mas ele está lá no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso de número 12.
Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, repita isso comigo, a partir daquele dia, presta atenção nisso aqui. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. A partir de quando, gente? A partir daquele dia. Muito jovem. Estudos dizem que Davi tinha cerca de 15 anos. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Então, irmãos, aqui inicia-se um intenso e longo processo na vida de Davi. A Bíblia diz então que depois que Davi é ungido, o Espírito de Deus se retira de Saul, e então um espírito maligno começa a atormentá-lo, ao ponto de que eles tivessem a ideia de convidar alguém para tocar harpa, e enquanto essa harpa era tocada, esse espírito maligno deixava de atormentar Saul e ele ficava em paz. E quem foi o homem escolhido para servir o rei? Davi. Primeiro ponto que eu quero meditar com você nessa noite é o seguinte: Davi estava ungido pelo Senhor. O poder do Senhor veio sobrenaturalmente sobre ele. E o encargo do Senhor, a unção do Senhor, ela vem sobre nós para o serviço, para um fim proveitoso, para a obra do Senhor. E o propósito era que ele fosse rei. Só que quando a gente vira a página da história de Davi, quando a gente olha para a próxima cena da vida dele, depois de ter sido ungido poderosamente pelo Senhor, na próxima cena, Davi não está sentado no trono, Davi está servindo o rei. E mais, Davi continua servindo o seu pai, cuidando das ovelhas no campo dele, no quintal da casa do pai, onde ele não era visto, inclusive de onde o pai até teve resistência em chamá-lo. O improvável Davi, ungido pelo Senhor, quando tudo parece que a história dele vai mudar da noite para o dia, no outro dia, a única coisa que havia mudado é que ele tinha ganho mais serviço. Agora ele começa a servir o rei. E a Bíblia diz que ele serve de modo tão excelente. A Bíblia diz que ele é tão cuidadoso com o serviço dele, que ele é elogiado por Saul. A Bíblia diz, olha só, em 1 Samuel no capítulo 16, versículo 21, Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé, que é o pai de Davi no caso: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Isso aqui demonstra para nós que Davi estava de fato sendo muito excelente com aquilo que ele estava fazendo. Você concorda comigo ou não? Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero meditar nessa noite com você, primeiro ponto dos 3 porquês dos processos, é que os processos preparam o nosso coração. Enquanto Davi talvez pudesse ser tomado por orgulho, enquanto Davi pudesse talvez ser tomado pela estima de ser rei, a primeira coisa que Deus faz na vida dele é abrir uma porta para servir alguém. A unção do Senhor, ela vai vir sobre nós sempre com um fim proveitoso de abençoar o outro. O propósito nunca é para a nossa própria glória. E sabe, irmãos, que contraste que nós vemos muitas vezes com o nosso cotidiano. E eu quero te encorajar a sondar especialmente, primeiramente, o seu coração. Será que o Senhor encontra o nosso coração mantido em fazer o que fazemos para Ele? Independente do que se faça, a Bíblia diz que façamos tudo para a glória dEle. Será que o nosso coração está nesse lugar, mantido fiel ao Senhor? Porque o que mais importa, irmão, não é como começaremos a carreira, mas se seremos encontrados fiéis até o fim. A unção de Deus vem sobre Davi, mas ele não recebe nenhum outro direcionamento específico para que ele assumisse o trono. Davi espera o tempo de Deus e a porta que Deus abre é para servir o rei.
Sabe, irmãos, nessa caminhada eu congreguei, servi e pastoreei algumas igrejas, em alguns lugares. E uma coisa que a gente percebe, inclusive tendo amigos pastores em outras comunidades, é que existem alguns padrões que geralmente se repetem, a gente começa a aprender a perceber, para que a gente possa ajudar pessoas que muitas vezes estão presas nesse lugar de orgulho. Davi, ele não foi pego pelo orgulho, ele se submeteu a servir o rei, mesmo sendo ungido para ser rei, mesmo tendo a unção do Senhor sobre ele. E tem gente que tem uma unção tão poderosa, meus irmãos, tem gente que tem uma unção tão poderosa, mas tão especial, que a unção serve para tocar e cantar na igreja, mas não serve para limpar o banheiro. E mais, tem que ser no domingo, porque durante a semana tem menos gente na igreja. E quando eu vejo essas coisas, eu me pergunto, será que pessoas que têm atitudes como essa estão procurando um lugar para servir ou um lugar para serem vistas? Quem está comigo aqui? Será que estão fazendo o que fazem para a glória de Deus ou para a sua própria glória? O problema é que muitas pessoas não entendem o propósito da unção. Davi é ungido para ser rei. Na próxima cena ele não está sentado no trono, ele está servindo o rei. Jesus, o rei dos reis, na sua primeira vinda, veio com a toalha amarrada na cintura para lavar os pés dos discípulos. Quem está comigo ainda? O problema é que muitas pessoas querem sentar no trono como Davi sentou, mas não querem trabalhar nos bastidores como Davi trabalhou. E essa problemática, irmãos, pode alcançar o meu e o seu coração se não vigiarmos. Enquanto eu falo isso para você, eu não quero que você medite nos irmãos que talvez tenham uma postura como essa, eu quero que você olhe para o seu coração. Você está comigo ainda? Esse exemplo, ele vale para todas as áreas da vida e para todas as áreas do ministério. Esse é só um exemplo. Amém? Muito bem. Se você diz que quer servir, mas não está disposto a servir num lugar onde não está sendo visto, isso comprova que o que você faz não é para Deus. Porque o nosso Deus vê todas as coisas, Ele te enxerga em todos os lugares e mais, Ele olha para o seu coração. Que tipo de coração Ele encontra? Essa é a pergunta. Um coração humilde ou um coração orgulhoso? Um coração de alguém que está disposto a servir ou um coração de alguém que está buscando ser servido? Porque alguém que vive de fato para servir, irmãos, não tem problema com essas questões de onde serve. Quem serve para buscar a glória para si, não serve para a obra do rei. Mas quem serve de todo o coração o Senhor, pode servir em qualquer lugar, porque o coração dele não está no lugar, o coração dele está no Senhor. E nesse caso, ainda que o Senhor o coloque num lugar de influência, não tem problema, porque o coração dele não está nisso. O lugar é só uma consequência. Quem está comigo ainda? Muito bem. Então esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Permita que os processos forjem o seu coração. Permita que o Senhor sonde o seu coração nessa noite, para que você possa refletir na motivação pela qual você faz o que faz. E eu não estou falando isso apenas dentro do contexto eclesiástico. Eu dei esse exemplo porque é importante que a gente se atente a isso. Porque dentro do serviço ministerial, pessoas também são enganadas, são pegas em orgulho. E eu oro para que o meu coração seja mantido nesse lugar. Eu oro para que você ore por mim também. Mas se você conhece um pouco da minha história, eu posso falar isso. Minha esposa está aqui. Quer dizer, ela não está aqui agora, né? Ela saiu. Mas ela está aqui na igreja. Eu posso falar isso porque pessoas conhecem a minha história aqui.
Quando eu me converto aos caminhos do Senhor, meu único desejo era conhecer a Cristo. Eu nunca tive nenhuma ambição ministerial. Esse sonho nunca foi implantado no meu coração. E nenhum problema se você tem, talvez, um sonho que Deus colocou no seu coração a respeito de um dia ser pastor, enfim. Comumente não é assim, né? Comumente Deus pega quem não quer, mas está disposto a fazer o que Ele manda, né? Comigo foi assim. E eu me lembro que quando eu comecei a servir na igreja, eu fui empurrado para servir, né? Eu não tinha muita noção ainda, né, do valor de servir alguém. Eu estava aprendendo nos meus primeiros passos de caminhada. Minha esposa foi mais rápida. Ela começou a servir no Kids logo, né, em seguida, né? E eu me lembro que o meu pastor chegou em mim e falou assim: ô Lucas, faz alguma coisa aí, cara, serve em algum departamento, começa a se envolver no voluntariado da igreja. Eu falei, tá bom, eu não tinha nada contra, eu só não estava fazendo, sabe? Só estava ali porque eu queria conhecer Jesus, e enfim, meu sonho era ser jogador de futebol, não tinha nada a ver com igreja. E aí, eu comecei a servir. No meu primeiro departamento, eu fazia a função de receber as pessoas na porta, de cuidar do estacionamento e de limpar o banheiro. Esse foi o meu primeiro serviço na igreja de Jesus, e fiz isso por um bom tempo. Depois de ser ordenado como pastor, que isso aconteceu em 2020, muitos anos depois do tempo que eu te contei aqui, durante os meus primeiros anos de ordenação, a coisa que eu e minha esposa mais fizemos era lavar o banheiro. Nós servíamos na escola de ministério na igreja, a gente ia para a igreja e o nosso papel era cuidar dos banheiros. Fizemos isso durante um bom tempo e não temos nenhum problema de fazer isso ainda hoje, né? Nossa casa tem essa cultura de voluntariado, essa cultura de tocar. Você nunca vai ver aqui nessa casa nenhum líder te encorajando a fazer algo que ele mesmo não está disposto a fazer. Essa é a cultura dessa igreja aqui, amém? Mas eu estou te dando esse exemplo e estou me expondo aqui para você. Primeiro, ora por mim, para que o Senhor mantenha meu coração nesse lugar. Amém. Nenhum de nós está isento disso. Eu estou pregando para mim aqui também nessa noite. Mas permita que Ele também sonde o seu coração, de cada intenção daquilo que você faz. Não tem problema o Senhor te colocar no lugar de evidência, desde que o lugar de evidência não tenha o seu coração. Não tem problema comer e desfrutar do melhor dessa terra, desde que as coisas dessa terra não tenham o seu coração. Davi não foi pego nessa problemática, meu irmão. Por quê? Porque ele não estava preocupado com prestígio. Ele estava muito ocupado vivendo por um propósito. Quem está ocupado vivendo por propósito não se preocupa com prestígio. Se tiver prestígio, é uma consequência. Eu mais me importo com a minha reputação dos céus do que na terra. Amém? Precisamos caminhar com esse princípio no coração. Quer o Senhor queira que a gente passe a vida inteira escondido no quintal, quer que o Senhor talvez nos coloque num lugar, quer o Senhor talvez nos colocar num lugar de evidência. Amém? Importa que façamos para a glória dEle. E na sequência, nós vamos caminhar agora por mais 2 momentos marcantes da história de Davi. Davi então, ele continua servindo ao rei Saul. Davi continua servindo, inclusive, o seu pai, cuidando das ovelhas no quintal da casa do seu pai. E o que acontece é que chega um momento, irmãos, que você já entendeu no contexto que os filisteus, eles desafiavam o exército de Israel constantemente. E em um desses momentos, se levanta então um grande guerreiro filisteu, chamado Golias. Dentro desse contexto, Golias, um guerreiro de 2,90 metros de altura, ele se levanta e começa a provocar, dia após dia, o exército de Israel. Ao ponto de que, em um dado momento, Jessé, pai de Davi, ordena que ele vá ao acampamento de Israel levar comida para os seus irmãos. Perceba isso. Davi continuava servindo seu pai e mais, servindo os seus irmãos também. Eles estavam no acampamento de guerra, o pai dele fala, vai lá levar comida para os seus irmãos. E Davi vai. Só que chegando lá, Davi toma conhecimento desse contexto. Davi compreende que tem alguém desafiando o exército do Senhor. E aí, meus irmãos, nós chegamos então no capítulo 17 de 1 Samuel. Vamos ler aqui no versículo de número 26. Eu vou ler rapidamente para a gente avançar. Você pode acompanhar na tela se você não chegou na sua Bíblia ainda. Mas a Bíblia diz, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse
filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo. Davi, ele confronta aquele homem, aquela situação é provocativa para Davi. Mas é provocativa porque Davi conhecia o Deus a quem ele servia. É provocativa porque ele conhecia para quem ele fazia o que fazia. Inclusive, o confronto de Davi à situação é com relação a um símbolo da aliança de Deus desde Abraão, a circuncisão. Deus tinha uma aliança com o seu povo. Agora alguém que não faz parte do povo de Deus está se levantando contra o povo de Deus. Você entende que a luta de Davi ali não era pessoal? Davi se levanta porque ele sabia que era contra Deus que aquele filisteu estava se levantando. E ele conhecia esse Deus. Só que as pessoas naquele contexto ali ficam chocadas. Era um guerreiro de 2,90 metros de altura, Davi era só um jovem franzino. Ao ponto de que depois desse confronto, as pessoas começam então a questionar o que Davi estava fazendo. E a gente chega no versículo de número 32, e a gente vai ler aqui um ponto importante. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Verso 34, Davi porém insistiu: eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu: está bem, então vá, e que o Senhor seja com você. Meus irmãos, Davi estava tão convicto porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E repara que a forma como Davi partilha a sua convicção a respeito da vitória sobre aquele filisteu é uma convicção que parte de experiências privadas com o Senhor. Esse momento, irmãos, é o momento em que Davi está indo para a sua primeira batalha pública. Mas no privado, Davi já tinha vencido muitas outras. Sabe, muitas pessoas recebem uma palavra de Deus, e eu repito acerca desse lugar de influência que possivelmente muitos de nós recebemos, uma palavra assim, seja para influenciar 2, 3 ou 3 mil ou 3 milhões. Um dia um homem saiu de casa e pregou e Billy Graham se converteu. Sabe, importa que seja feita a vontade do Senhor, mas ainda que o Senhor queira nos levar a um lugar de maior influência, para mais pessoas, a gente precisa muito ter atenção com isso, porque nesse lugar onde Davi vai lutar a sua batalha pública, a fé dele vai ser exposta. E tem pessoas desejando por lugar de exposição, sem estar com a sua fé pronta para ser exposta. Se você agora estivesse no lugar que o Senhor te prometeu que um dia Ele vai te levar, o que é que as pessoas veriam? Será que as pessoas teriam em quem se espelhar? Será que as pessoas veriam um guerreiro como Davi, pronto para acreditar que ele derrubaria um gigante de 2,90 metros? Pronto para vencer uma batalha que ninguém acreditava que ele iria vencer? Que tipo de testemunho as pessoas teriam da sua fé se hoje você se assentasse no trono que Deus um dia te prometeu, no lugar de influência que Deus um dia te prometeu? O que as pessoas veriam de você? Quando as situações te espremessem, o que é que sairia de você? Talvez seja melhor você começar a valorizar as batalhas privadas. Talvez seja melhor você começar a valorizar mais os processos em que o Senhor está te forjando hoje, sem que você seja exposto, mas sendo visto por Ele. Davi não tinha medo daquele filisteu que se levanta contra ele, porque ele conheceu o Senhor, que o forjou, que preparou a sua fé privadamente. A verdade é que Davi venceu Golias no quintal da casa do pai, enquanto ele matava ursos e leões. Isso mais uma vez precisa
provar o nosso coração. Porque se o que nós estamos buscando é um lugar de influência para sermos vistos, irmãos, então o nosso próprio império está pronto para cair. Isso é muito perigoso. Não queira isso para você. É injusto com você. Não queira atropelar os processos. Não queira pular as etapas. Não queira correr mais que a sua própria perna. Valorize a estação que você está enfrentando hoje. Porque aqui a gente chega no ponto número 2. Os processos forjam a nossa fé. Não queira enfrentar batalhas públicas sem antes ter tido experiências com Deus nas batalhas privadas. Olhe para o desafio que você está enfrentando hoje e entenda: Deus está me preparando. A batalha é dura, a batalha é grande, e ela está me preparando para batalhas que um dia serão públicas. E quanto mais exposição eu tiver um dia, mais eu precisarei revelar a fé que foi forjada um dia no privado. Olhe para as batalhas que você está enfrentando hoje como uma oportunidade para ter a sua fé forjada, ainda que ninguém esteja te vendo além de Deus. Tem pessoas que têm promessas aqui, todos nós temos, mas tem pessoas que têm promessas e que se identificam com essas características das promessas de Deus para Davi. Mas pastor, eu creio que eu fui ungido, eu creio que eu fui chamado, eu creio que eu fui separado, mas não estou vendo nada acontecer, parece que ninguém está me vendo. Ei! Se o Senhor está te vendo e Ele passa os olhos por todos os lugares da terra, é isso que importa. Se talvez não chegou o tempo para você chegar no lugar que Deus um dia te prometeu, é porque você ainda não está pronto. Confie que Deus conhece sobre os processos da sua vida mais do que você. Deixa Ele te preparar, deixa Ele te forjar, deixa Ele forjar a sua fé, edificar a sua fé. Valorize as experiências do privado, busque ao Senhor enquanto ninguém está te vendo, porque quando chegar o lugar de exposição, quando chegar o tempo de maior influência, as pessoas vão olhar para você e testemunhar, assim como elas testemunharam na vida de Davi, olhando para o gigante e falando: meu Deus, só pode ser Deus, porque um menino franzino não tem capacidade de vencer esse gigante. Mas Davi tanto lutou no quintal, ele tanto provou de um Deus que foi fiel a ele em batalhas privadas, que agora ele poderia enfrentar esse gigante, sabendo quem lutaria por ele. E o que acontece na sequência é que Davi mata Golias. Você conhece essa história? Não precisa nem ser crente para conhecer essa história. Ela é muito popular. Mas a verdade é que, mais uma vez, Davi já havia vencido Golias, enquanto ele era preparado por Deus no quintal da casa do seu pai. A única diferença é que essa era a primeira batalha pública. Valorize as batalhas privadas. Valorize cada lágrima escorrida no seu quarto enquanto ninguém está te vendo. Pare de colocar a culpa nos outros de uma fase da sua vida que você ainda não chegou. Reconheça que você não está pronto para isso ainda. Deixa Deus te forjar. Deixa Deus te edificar estação por estação. E sabe, o processo se torna maravilhoso para quem entende propósito. Se eu entendo o propósito pelo qual Deus está me chamando, ainda que eu não conheça cada página desse livro de propósito, se eu conheço o Deus que me chamou segundo um propósito, eu confio que esse Deus sabe o que é melhor para mim. E se Ele não tem algo que eu espero que Ele tenha para mim hoje, é porque não é o melhor para mim hoje. Eu tenho agora tudo que eu preciso agora. Eu vivo agora aquilo que é para mim agora. Se você está atento às instruções do Senhor, se você cultiva uma vida de intimidade com Ele, descansa o seu coração. Deus não vai dar uma Ferrari para alguém que não é maior de idade. Entenda? Deus, as bênçãos de Deus fora de tempo são maldições. Reconheça cada estação da sua vida. Deixa Deus forjar a sua fé. Respeite cada etapa com paciência
com mansidão, com domínio próprio, e deixa Deus te preparar para as batalhas públicas. Por fim, o que acontece após a vitória de Davi sobre Golias é que o exército de Israel regressa vitorioso. Então, irmãos, Davi automaticamente ganha influência diante do povo. Golias passa dias provocando o exército de Israel. Nenhum homem se levanta. Um menino vence ele em nome do Senhor. O povo fica impressionado. O testemunho da fé de Davi gera influência para ele. E o que acontece na sequência da história é que então Saul sente inveja de Davi. Porque olha o que acontece agora no capítulo 18 de 1 Samuel, no versículo de número 6. A Bíblia diz: quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. E essa era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Só falta o declararem rei. A inveja toma conta do coração de Saul, e Saul começa a tramar contra a vida de Davi. Ele começa a idealizar a morte de Davi. Então ele começa a enviar Davi para batalhas na expectativa de que Davi morresse. Mas o Deus que estava com Davi lhe proporcionava vitória diante de todas elas. E o que acontecia é que o efeito era rebote. A influência de Davi só aumentava, e Saul ficava ainda mais furioso, ao ponto dele declarar explicitamente que queria matar Davi, ao ponto dele mesmo começar a perseguir Davi. Jonatas, um dos filhos de Saul, mas fiel escudeiro de Davi, avisa Davi: ó, meu pai quer te matar. E Davi começa a fugir, e muitas vezes Saul vai atrás de Davi, mas não consegue matá-lo. Essa perseguição que inicia-se depois desse episódio de inveja no coração de Saul, percorre durante muitos anos. Saul perseguindo Davi, e Davi conseguindo escapar de Saul. Até que chega um momento muito marcante, irmãos, que inclusive, por não ter encontrado Davi, Saul fica furioso e mata 85 sacerdotes, suspeitos de saberem o caminho que Davi havia percorrido para fugir, mas tendo preservado a vida de Davi, não contado para Saul. 85 sacerdotes, você imagina a fúria de Saul, ao ponto então que nós chegamos aqui, no capítulo 24 de 1 Samuel, no versículo de número 2, e esse vai ser o último texto que a gente vai ler nessa noite. Saul, ele está tão revoltado, ele está tão furioso, ele está tão indignado, ele está tão decidido a matar Davi, que ele então escolhe 3.000 dos melhores soldados de todo Israel, e vai à procura de Davi. À procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz. Meu Deus, muito cuidado com as palavras que dizem em nome do Senhor, com as propostas que fazem em nome do Senhor. Olha a proposta: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim,
Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir o seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o meu rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Olha só o sinal de submissão aqui, irmãos. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Meus irmãos, um episódio parecido com esse acontece mais uma vez em 1 Samuel 26. A perseguição de Davi é um momento em que ele recebe agora provas no seu caráter. Então nós captamos aqui alguns princípios. Primeiro, de que os processos, eles preparam o nosso coração. Entendemos também que os processos, eles forjam a nossa fé. E agora nós chegamos ao ponto número 3 dessa noite, que os processos moldam o nosso caráter. 3 momentos marcantes da vida de Davi. 3 áreas que o Senhor estava preparando no coração de Davi. O coração dele estava sendo privado de orgulho, a fé dele estava sendo forjada para grandes batalhas, e agora o caráter dele é colocado à prova para ser moldado. Davi teve a oportunidade de fazer com as suas próprias mãos. Imagina, meus irmãos, anos sendo perseguido injustamente. Davi não estava fazendo mal contra o rei, não estava tramando nada contra o rei. Saul estava perseguindo por pura inveja, mas ele continua submisso. Quantas vezes, primeiramente, nós metrificamos a forma como vamos tratar as pessoas pela forma que elas nos tratam, ao invés de tratarmos elas pelo modo pelo qual o Senhor deseja que a gente trate? Nós temos essa medida meritocrática que o mundo nos ensina, mas como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, precisamos ser como aqueles que são trabalhados dia após dia em dar a outra face, em não fazer nada que não revele o caráter de um Deus bondoso, e não agir de modo que não compactue com o modo pelo qual Jesus agiu. Dar a outra face não é fácil, mas dar a outra face mostra a quem a gente serve. Meus irmãos, eu sei que nessa caminhada cristã nós somos insultados, nós somos confrontados, nós somos menosprezados. Paulo fala inclusive que nós somos muitas vezes tratados como a escória do mundo, como o lixo do mundo. Ele soube bem o que era isso, mas as situações não moldavam o caráter de Paulo. Deus moldava o caráter de Paulo. As adversidades não administravam Paulo, ele administrava as adversidades segundo o caráter de Deus, segundo o Deus a quem ele conhecia, segundo o Senhor a quem ele servia. E aqui Davi, ele tem a oportunidade de acabar com essa guerra. O rei está entregue diante dele, ele chega pelas costas tendo a oportunidade de fazer com o braço dele aquilo que ele poderia esperar no Senhor, e a escolha dele é que seja da forma e que seja no tempo que o Senhor quer. Quantas vezes nós temos oportunidades, meus irmãos, de assumir lugares com a força do nosso próprio braço, mas deturpando a vontade de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós somos tentados, quantas vezes nós recebemos propostas como a de Davi? Os homens, os guerreiros de Davi falam: Davi, acaba logo com isso, assume logo o trono. Davi, em outras palavras, está dizendo para os seus homens e para mim e para você: se for para assumir o trono do meu modo, prefiro não assumir, que seja feita a vontade de Deus no tempo de Deus. Eu não vou agir de modo que não corrobore com quem Deus é. Se Deus falou para fazer, eu faço. Se Ele não falou para fazer, eu não meto a minha mão nisso.
Foi Ele quem me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não preciso optar por caminhos corruptos para fazer a vontade de Deus. Assim como Abraão, em um dado momento, eu imagino a dificuldade de Abraão, eu imagino a realidade paradoxal que ele vivia. Era muito difícil, irmãos. Idoso, a mulher estéril, velho, recebe uma promessa de que vai ser pai, nada faz sentido. No meio do caminho ele tem uma brilhante ideia, a mulher fala para ele, uma boa proposta. Olha a concubina aí, faz o filho com ela, ajuda aí Deus um pouquinho. Deus não volta atrás com a sua palavra, a promessa dele se cumpre na vida de Abraão. Mas quantas vezes a gente está tentando dar um jeitinho na vontade de Deus, porque a gente não quer passar pelos processos da forma que Ele deseja? Quantas vezes a gente quer se livrar dos processos da vida, tentando dar um jeitinho no plano de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, você não é mais inteligente que Deus. Eu não sou mais inteligente que Deus. E se eu estou vivendo para a glória dEle, importa que a vontade dEle me instrui e me guie em todas as áreas, ainda que boas propostas surjam, ainda que boas oportunidades apareçam, ainda que pareçam ser lícitas. Se fere a vontade de Deus para a sua vida, não negocie. Eu vou dar um exemplo pequeno da minha vida. Semana passada, ou melhor, há um tempo atrás, eu e minha esposa fomos contatados por irmãos de uma igreja que nós amamos muito, para estarmos no interior da Paraíba, numa ação evangelística, num projeto de crianças. O sertão da Paraíba é uma cidade de cerca de 20 mil habitantes, um projeto lindo, maravilhoso. Era um desejo muito grande do nosso coração conhecer esse projeto, e fomos convidados para ministrar num evento lá. Ficamos lisonjeados com o convite, aceitamos prontamente. E aí, isso vai acontecer na semana que vem. Nós vamos para lá, passaremos quinta, sexta e sábado. Estou com muita expectativa no meu coração. Creio que eu vou aprender demais. Creio que Deus deseja me ensinar algo precioso lá. Vou voltar com boas experiências para compartilhar com você, amém? Só que aí ontem, eu fui pregar em BH. E aí no aeroporto eu vejo o sósia do Neymar. Quem que viu a foto com o Neymar fake? Ele passou por mim assim, eu falei, o sósia do Neymar. Na hora eu me lembrei, né, os tumultos que ele causa aí às vezes. Sai cheio de segurança, as pessoas pensam que é o Neymar, e enfim. Aí eu me lembrei disso, eu falei, vou lá tirar uma foto com ele para fazer uma graça com os meus amigos, né? Enfim, postei lá no Instagram. Aí eu estou no hotel à noite, eu recebo uma mensagem de um irmão que vai jogar um campeonato aqui no Pacaembu, um campeonato amador muito famoso na mídia. E ele me deu alguns ingressos para poder assistir esse campeonato. Eu fiquei muito lisonjeado com a oportunidade. E papo vai, papo vem, ele disse para mim, pastor, existe a possibilidade do Neymar jogar no meu time. Aí eu falei, é mesmo? Mandei para ele a foto com o Neymar fake. Falei, não é que eu tirei a foto com o sósia dele, hoje. Eu falei, já pensou se eu consigo uma foto com o Neymar original então? Olha lá. Gente, vocês foram rápidos, hein? Você pediu autorização para quem para fazer isso? Obrigado. Olha lá. Eu ajudei ele, eu fiz um Photoshop no nariz dele que eu achei que estava meio destoando do Neymar original. Gente boa, cara. Acho que é Elgon o nome dele. Gente boa. Aí, irmãos, o que acontece? O irmão fala para mim, existe a possibilidade do Neymar jogar no meu time. E aí ele falou assim, se ele tiver, a foto vai ser fácil. Eu falei, que legal, né? Tirei uma foto com... Olha só o que Deus faz na vida da gente, né? Num dia eu tô tirando uma foto com o Neymar fake, à noite eu recebo uma mensagem que me faz pensar na possibilidade de encontrar o Neymar original. Aí eu perguntei para ele, irmão, que dia que vai ser? Você já entendeu tudo. Aí eu comecei a pensar, Senhor, como é que faz para estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Aí o pastor Patrick me deu uma brilhante ideia, ele falou, envia o Lucas Paulo fake para tirar uma foto com o Neymar. Eu falei, mas que maravilha, ideia brilhante, pastor, obrigado.
A verdade é que nem tinha uma outra possibilidade, assim. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como pode, né? E no momento eu me lembrei do propósito pelo qual esse evento no sertão da Paraíba vai acontecer. Por um breve momento, eu fiquei, sabe, um pouco, como eu posso dizer, um pouco mexido com a situação, né? Olha só, no mesmo dia, duas coisas assim acontecem. Mas aí, eu voltei a alinhar o meu coração segundo aquilo que Deus já tinha me dito. Eu vou estar lá, eu vou receber demais de Deus. Eu vou entregar, mas eu também vou ser abençoado. Vai ser um tempo poderoso, especial. Deus vai compartilhar coisas comigo. Mais vale estar no centro da vontade de Deus. Eu não estou falando que seria errado eu estar lá, você está entendendo? Eu estou falando que diverge daquilo que Deus me falou anteriormente. Eu não vou negociar para fazer caber um sonho meu dentro de uma direção que Deus já havia me dado. Faz sentido? Quem está comigo? Eu estou falando de uma coisa tão pequena, gente. Até para descontrair aqui com você. Não é uma grande decisão, mas muito importa a intenção do meu coração. Ele machucou. É verdade, né? Obrigado, agora eu fiquei mais tranquilo. Não, assim, não que eu desejasse mal para ele. Longe disso, gente. Tá gravando, né? Meu Deus. Muitos pensamentos intrusivos hoje. Meu parça Ney, tamo junto, boa recuperação. Deus vai me honrar, vai ter uma outra oportunidade, amém? Meu Deus, fiquei vermelho, agora minha orelha esquentou. Ai, meu Deus, vamos lá. Onde que eu estava, gente? Mas assim, voltando, vai, me ajuda. Voltando. Esse princípio, ele vale para grandes decisões, mas, meus irmãos, se a gente não sabe aplicá-lo nas pequenas decisões da vida, a gente não vai valorizar nas grandes. Se a gente esperar as grandes situações chegarem para que a gente então caminhe debaixo desse princípio de que seja feita a vontade de Deus, como Deus quer, segundo a instrução de Deus, mas não saber valorizar isso nas pequenas decisões, as grandes já estão corrompidas. Se você não sabe ser fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? E aqui Deus estava forjando o caráter de Davi, moldando o caráter dele. Nessa noite, eu quero te lembrar, meus irmãos, que o processo na vida de Davi foi duro, intenso e foi longo. Os estudos dizem que Davi foi ungido quando tinha 15 anos. Ele se torna rei de Judá, então, quando ele tinha 30, e ele assume o trono de Israel, que era a promessa, com 37, 22 anos. E ele assume o trono depois que Saul morre numa guerra contra o exército filisteu. Davi não precisou dar uma ajudinha para Deus. Tendo a oportunidade de fazer com o seu próprio braço, Davi decide confiar no Senhor a quem havia ungido ele. Davi decide confiar no modo e no tempo de Deus. Não queira sentar, não queira ocupar lugares ao seu próprio modo. Deixe que seja feita a vontade de Deus, no tempo de Deus, no modo de Deus. Não atropele as estações. Não queira correr mais do que a velocidade que Deus está te chamando para correr, porque se você decidir por si mesmo fazer os planos de Deus segundo o seu próprio braço, esses planos já não são mais os planos de Deus. Você entende que os planos se tornaram seus? E aí você prova das consequências das suas más escolhas e coloca a culpa em Deus. Muitas pessoas acabam por fazer isso. Mas Deus me falou algo. Mas o problema é que você está tentando interferir no plano de Deus. Faz o que tem que ser feito e pronto, descansa. Fique em paz. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele te cuida em cada estação, Ele te cuida em cada momento. Ele sabe o que você precisa em cada fase. Deixa Deus moldar o seu caráter. Porque vai chegar o tempo que você vai se assentar num lugar em que Ele vai ser revelado. E esse caráter vai revelar quem? Um filho orgulhoso ou um Deus que é manso e humilde? Um filho que está buscando a glória para si, ou um Deus que veio ao mundo e fez o seu Filho unigênito servir, se entregar
por amor ao mundo. Se o nosso coração está conectado nesse propósito principal, meus irmãos, ele então deve ser conduzido para esse lugar onde os processos preparam o nosso coração, onde os processos forjam a nossa fé e onde os processos também moldam o nosso caráter. Um coração humilde, uma fé inabalável e um caráter moldado. Deus quer te preparar nos processos. Deus quer te forjar nos processos. Valorize cada processo que você está vivendo hoje. O de Davi durou 22 anos. Não sei quanto tempo tem durado o seu. Talvez você recebeu uma palavra de Deus e está ansioso querendo fazer com a sua própria mão aquilo que Deus te prometeu que faria com o poder dele. Relaxa. Calma, crente. Deixa Deus fazer. Descanse no poder e na graça dele. Deixa ele te lapidar, deixa ele colocar na sua mochila os instrumentos que você vai precisar quando você entrar na próxima estação. Ele é mais sábio que você, ele é mais inteligente que você, ele é mais poderoso que você, e pode confiar, porque ele conhece todos os seus dias. E aquele que é o autor e consumador da sua fé, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Não haverá satisfação maior quando chegarmos diante dele e entregarmos para ele não o nosso orgulho, não os nossos planos, mas as obras que ele nos confiou a fazer, segundo a vontade dele. Vontade essa que foi revelada em Cristo, de vir ao mundo e morrer por amor a nós. Deus envia Jesus para fazer a sua vontade, para expressar a sua vontade, para manifestar o seu amor na cruz. Jesus, o Cristo, revela a vontade de Deus, e essa vontade ampla, essa vontade manifesta, essa vontade a qual não há dúvidas, é que Ele ama você, é que Ele vai ao seu encontro, é que Ele te chama para viver uma vida com Ele, é que Ele deseja perdoar os seus pecados, é que Ele já fez um sacrifício para que você hoje fosse perfeitamente perdoado, é para que você hoje pudesse ter acesso ao trono da graça de Deus. Sabe, o que Jesus veio nos proporcionar não é a possibilidade de sentarmos em tronos, mas se achegar no trono do Pai, do Rei dos Reis. E nesse exato momento nós podemos fazer isso sem culpa, como se o pecado nunca tivesse existido, graças à vontade manifesta de Deus em Cristo Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.